Olá! Tô aqui, tá, gente? Só pra avisar pra vocês, já cheguei. Vamos chegando. Como é que estão? Nesta sexta-feira santa. Hoje eu vou falar sobre a timidez. Oi, Walter! Gabi! Gente, eu vou falar sobre a timidez, que é um ponto interessante. Walter, você vai gostar. Eu tenho lido umas coisas que eu vou até te indicar, Walter. Você tá me ouvindo bem? É melhor eu falar assim? O áudio tá bom aí? Eu tô sem fone, sem nada, falando livre. Então, me fala, tá, Vagnei? Oi, Dan! Ótimo. Então, tem uma relação, né? A questão da timidez com a autoobservação que mais trabalha, Walter. Então, esse ponto, se a gente toca no ponto da timidez, a gente também pode falar sobre um ponto de vista psicológico dessa timidez. E eu tenho ouvido vários profissionais de várias áreas diferentes e a solução que eles propõem é muito próxima, é a mesma coisa no final das contas do que o que Meisner propõe. Oi, Dan! Oi, Rodrigo! Isabela! Não tem jeito de eu ficar sem óculos, porque... Adriana! Que saudade! Bem-vindos, queridos! Nadador Eduardo, bem-vindo! Isso aqui não tem mais nenhuma folhinha. Enfim. Oh! Saudade, Adri. Assim tá melhor, né, gente? Caroline Cardoso, Lara Cardoso, olha quanto Cardoso, Lara, outra Cardoso aí, eu sou Cardoso, tá? Também sou Cardoso. Boa tarde, Flor. Lara já tá na minha próxima turma. Né, Lara? Estou abrindo uma turma de treinamento contínuo toda quinta-noite, tá, gente? Ainda tem algumas vagas. Caso vocês queiram fazer, participar, saber mais, escreve que a gente tira todas as dúvidas, tá certo? Quem quiser entender melhor sobre o método, sobre como eu trabalho, sobre como funcionam minhas aulas, vejam a aula aberta que tá aí no Linktree da bio. E aí vocês vão ter mais informação mesmo, dizer o que é, quem é essa mulher, o que ela faz. Aí tem lá, na aula aberta, tá? Tem alguns depoimentos de alunos também. Não vejo a hora. Yes! Tudo bom, gente? É isso aí. Boa tarde, Eduardo. 1994 de Leão. É o que? É uma pessoa leonina? Bem-vindo! Depois que eu aprendi a botar esse timer, eu sou outra pessoa. São 3h50 já de live. Enquanto isso, eu fico só me embelezando, esperando vocês chegarem pra gente ir direto ao ponto, tá? Ah, deixa eu botar o nome da live. Como se vence a timidez? Aí eu marco isso, né? Fixar. Isso! Mari Novaes. A resposta aqui vem atrasada. Gente, tu tá rindo de quê, Walter? Eu não lembro mais. Vou ouvindo e fazendo comida ao mesmo tempo. Isso! Deixa ligado. Eu faço essa mesma coisa, gente.
Às vezes eu tomo banho ouvindo, mas atrapalha. O barulho do chuveiro atrapalha um pouco. A zoada do teclado digitando, até isso, parece aquelas máquinas de datilografar a lá Nelson Rodrigues. É mesmo? Olá, boa tarde, Mari. Faz barulho, é? Oi, Ali. Tá estendendo roupa. É isso aí, gente. É fazendo as coisas e ouvindo. Dá pra acompanhar tudo. Eu faço. Muito na cozinha. Deixo lá e fico fazendo. Então, começa a agonia. Eu não vou demorar muito, tá? Depois esse negócio fica gravado. Pupilo! Oi, querido! Porque eu tenho treinamento mais pra fazer ação. Isso aí, Adriana! Dá pra fazer ação ao mesmo tempo em que você dá conta de outra coisa, lógico. A vida não é assim. Oi! Saudade! Vamos lá, gente. Vou começando a falar com vocês. Então, é sobre a timidez, né? Eu tava dando uma olhada, existem várias pessoas que dão conselhos sobre como vencer a timidez, assim, truques, né? Artifícios que você pode usar. Ai, também te amo, lindo! Truques que você pode usar para superar os momentos de timidez e etc e tal. Mas não só porque eu estudo mais, né? Mas também porque eu pesquisei outras áreas de interesse, outros profissionais que falam sobre a questão da timidez. Eu vejo que há uma coincidência em como eles diagnosticam isso e o que eles propõem como solução, né? É uma coisa muito mais é uma forma de pensar e de se ver diante do mundo que atrapalha essa timidez, que é o que Meisner vai chamar de autoobservação, que é um dos problemas do ator, tá? Então tem uma relação direta com isso, tá? Então vamos lá. Se você puder definir a timidez, o que ela significa? O que é a timidez? A timidez é uma preocupação com o que vão achar de você. Ninguém é tímido diante de nada, diante de ninguém. Então a pessoa que é tímida faz e acontece sem ninguém estar olhando, ou então diante de outros que já são íntimos, né? Com quem ela já está familiarizada e que essa pessoa está sossegada sobre a avaliação que essa plateia, que esses outros vão fazer sobre ela, ela já está tranquila em relação a isso, então ela não tem timidez. Então a timidez, a vergonha diante dos outros, do olhar externo, tem uma relação direta com como você se vê diante dos outros, a sua preocupação em como os outros te veem. Então você está exposto ao olhar externo e essa exposição te incomoda a tal ponto que você não quer que ninguém te veja. Porque você tem medo, você tem receio de ferir a própria imagem diante dos outros. Então você tem medo de pagar mico, você tem medo de falar bobagem, você tem medo de gaguejar, você tem medo. É medo do ridículo, é medo do risível, é medo das pessoas criticarem você, é medo do externo, do olhar do outro sobre você. Ou seja, é uma preocupação excessiva com a sua autoimagem. Por que ela é excessiva? Porque se ela não fosse excessiva, ela não te bloquearia na vida. Ela não te atrapalharia.
em determinadas situações. Isso tem uma relação direta com... É exatamente o que Meisner fala sobre a autoobservação. Que é o ator estar se exibindo, no sentido de que ele está exposto, mas ele está preocupado com o que os outros estão vendo. Ele está o tempo todo pensando se ele está fazendo bem ou se ele não está fazendo bem. Se ele tem o controle de todas as coordenadas e se tudo vai sair conforme o previsto. Esse é um ator tenso, porque ele está muito preocupado com a autoimagem. Ele está muito preocupado em acertar, em ser um bom ator, em cumprir bem o trabalho dele e em não fazer besteira diante de uma plateia. Não pagar mico, não cair, não tropeçar, não gaguejar, não errar, não engasgar, não dar nada errado, né? Então existe uma tensão no ator que se auto-observa, porque ele tem uma relação consigo mesmo. Ele está preocupado apenas consigo. Aí está o ponto. Ele está se observando, se avaliando e se tomando como uma figura de atenção e que que isso é importante, né? Isso é muito importante. E isso é a mesma coisa do tímido. É a mesma coisa. O tímido é aquele que se dá importância demais. É aquele que acha que vai fazer alguma diferença na vida de alguém caso ele cometa uma gafe. É aquele que acha que as pessoas vão falar dele e que vão comentar. Nossa, eu não consigo lidar com a ideia de que alguém vai comentar sobre algo que eu falei errado ou mal, ou então se eu falo uma outra língua, então eu tenho medo de falar uma outra língua na frente das pessoas porque eu vou errar. Então isso acontece muito com quem está aprendendo uma língua, né? O adulto, ele trava muito ao aprender uma língua porque ele se preocupa com o julgamento alheio, porque ele não quer passar vergonha, ele não quer dar uma de bobo. Ele acha que se ele não conseguir falar certo, ele vai estar sendo bobo e ele não quer fazer esse papel. Então o adulto, ele tem muito mais dificuldade em colocar em prática uma língua nova por isso. Porque ele tem um ego que atrapalha ele de se expor ao erro, de não ter problema com o erro. E a solução para isso tá na técnica de Meisner, muito serve para o ator, mas também o ser humano, quando ele toma consciência de que tem uma relação com isso, ele pode então ter uma chave, um caminho para começar a trabalhar. Então eu escutei esses dias um filósofo espanhol que eu gosto muito, que se chama Julián Marías. Adoro o Julián Marías. E aí a autenticidade vai para o espaço. Isso aí. Oi, Felipe! Está ligado ao julgamento completamente. Oi, Caio! Suelen! Oi, Denis! Tudo bem, Denis? Pamela! Denise, então, gente, o Julián Marías é um filósofo, então ele fala, Walter, é espanhol, tá? É uma galera espanhola que é interessante você estudar. Eu tô falando pro Walter, que o Walter tá na Espanha e é psicólogo. Então, o Julián Marías fala sobre isso, sobre que a timidez, no fundo, é falta de generosidade. É quando você se coloca no centro do mundo demais. Pessoas que se colocam demais no centro do mundo, das suas vidas, o tempo inteiro, quando elas só pensam nelas mesmas o tempo inteiro, isso não é saudável. Porque essa pessoa, ela não se ocupa de outros, ela não se ocupa de outras coisas. A solução, segundo Meisner, segundo Julián Marías, segundo psicólogos que eu ouvi e li, está em tirar a atenção de você mesmo. Como é que a gente faz isso? Prestando atenção nos outros.
dando atenção aos outros, se preocupando com os outros. Se você tira o vetor e a atenção de você e coloca em algo, já não importa mais a sua imagem. Porque o que você faz pelo outro é mais importante do que a imagem que isso vai causar. Então, a importância está em ser algo além de você. Quando você faz algo em nome de uma coisa que você acredita, seja algo importante, eu preciso falar sobre isso. Eu preciso ir diante de uma plateia falar sobre isso. Se existe hoje um médico que chegou à cura do coronavírus, a cura do Covid, ele vai ter que enfrentar uma plateia porque o que ele tem a dizer é muito mais importante do que a própria imagem. Você acha que o cara vai estar lá na frente de não sei quantos profissionais de saúde do mundo inteiro, pessoas morrendo, todo mundo desesperado com uma doença? Vocês acham que é importante a imagem dele? Se o cabelo dele tá bonito, se ele vai gaguejar ou se ele não vai? Não, não é importante. Importante é o que ele tem para dizer. Importante é o que ele está fazendo ali. Então, quando a gente encontra valor no que a gente faz, e esse valor consiste em fazer algo que você acredita, ou seja, uma causa importante, ou fazer algo por alguém, então você não está mais prestando atenção em você. O psicólogo que eu estudei fala que a timidez é egoísmo. A timidez é puro egoísmo. Porque é uma pessoa que está com ela, se relacionando com ela, com a própria imagem, com que é muito ela com ela mesma, ela não tem tempo, ela não tem empatia, ela não tem um movimento em relação ao outro, em direção ao outro. Se você está muito preocupado com a sua imagem, comece só a dar atenção à outra pessoa, a ouvi-la. E se você se dedica a ajudar alguém, a fazer algo por alguém, mais ainda. Então, recolocando a sua preocupação em outro lugar, é que você vai se livrar dessa timidez. Crianças são muito tímidas, né? Eu era uma criança super tímida, mega tímida. Eu até contei em sala de aula esses dias. E o teatro foi que me ajudou a me soltar um pouco mais. Mas eu era tímida, quase patológica. Era uma coisa assim, ninguém podia olhar pra mim muito tempo, que eu corria, me escondia e chorava. Porque tem muita gente olhando pra mim. Ai, eu morria de vergonha. Meus pais sabem do que eu tô falando. Mas isso foi sendo superado. Na criança isso é normal, a criança ainda está se formando, ela ainda está entendendo quem ela ainda está compreendendo o que ela está fazendo ali, entendeu? O que é para fazer aqui nesse mundo, né? Assim, tipo, eu não sei o que é certo, o que não é, será que eu vou fazer alguma coisa errada, alguém vai brigar comigo, né? Tem outras aflições uma criança. Eu lembro que eu era louca para virar adulta, gente, quando eu era criança. Eu sofria quando era criança. Porque a gente não sabe de um monte de coisa, né? Você só vê aquele mundo habitado por aquelas pessoas, você não entende direito. Eu quero ser gente também. Quando é que eu vou ficar daquele tamanho, né? Eu quero decidir minhas coisas, o que é que eu vou comer, a hora que eu vou dormir, né? Então, criança é um serzinho assim, muito delicado. A gente tem que ter muito cuidado com criança, porque tudo provoca medo e susto. Só que depois que a gente vai crescendo, as coisas vão ganhando significado, as coisas vão ganhando sentido. A gente ainda consegue ver muitos adolescentes muito tímidos, porque tem uma relação com a autoimagem, tem uma relação com quem ele é diante do grupo, com quem ele é diante daquelas pessoas, então ele ainda está muito preocupado com isso. Só que uma vez, estando em relação, se relacionando com algo fora de você, com a devida importância, com coisas que façam sentido, aí você se livra disso. Porque você começa a entender que a sua existência não é só
por nada. Não é só você existir, ser lindo, maravilhoso e perfeito. Isso não tem sentido, gente. Você existir para você mesmo. Você existir só para ser o máximo. Não, você existe para fazer algo. Este algo é você quem vai encontrar. Quem diz isso é o Viktor Frankl, que é psicólogo também. Então ele fala sobre o sentido da vida, tem uma relação com isso. É quando você amadurece ao ponto de você encontrar fora de você o motivo para você continuar vivo. As causas que te mantêm vivo ou lutando. O que te faz levantar todas as manhãs? Né? Então, assim, uma coisa mágica acontece com quem tem filhos. A Bruna deu esse exemplo na aula, que foi maravilhoso. Por exemplo, existem meninas que são super tímidas e tal, mas elas um dia viram mães. E aí, pelo filho delas, não tem mais timidez. Porque elas têm uma causa que está além delas. Elas têm que resolver algum problema do filho, elas têm que conseguir falar com alguém, elas têm que conseguir, se preciso for, falar para a escola inteira, qualquer coisa que esteja acontecendo com o filho dela, isso está além dela. Então a imagem dela não importa mais. O que importa é o que ela tem que fazer. Então quando o Viktor Frankl foi o que disse durante ele viveu em campo de concentração. O Viktor Frankl foi judeu e ele viveu em campo de concentração durante anos e foi um sobrevivente. E ele fez uma análise sobre o que fazia com que certas pessoas sobrevivessem àquele sofrimento e outras não. Então ele descobriu que isso está associado ao sentido da vida dessas pessoas. Quando essas pessoas têm uma causa que está além delas, ou tem alguém que está esperando por elas, alguém que é importante, então isso está fora delas. E isso faz com que elas se preservem vivas por causa de outra coisa, por causa de outra pessoa. Se eu tenho alguém me esperando do lado de fora, eu tenho 2 filhos, vocês imaginem se eu estiver no campo de concentração, eu vou lutar até quando eu puder, porque eu tenho 2 filhos. Então, não necessariamente são filhos, tá, gente? Mas são coisas que a gente vai encontrando importância ao longo do nosso caminho e que fazem sentido a gente se dedicar a essas coisas. Então, por exemplo, se eu vou... eu tenho uma amiga que tem muita vergonha de falar em público. Ela treme, ela fica nervosíssima e tal. Então, quando você vai falar em público, se o que você está falando é importante, entende? É nisso que você tem que pensar. A gente tem que tirar da gente esse olhar egoísta e iludido, né? Porque a gente acha que a gente tem alguma importância, entendeu? Na vida das pessoas. Gente, as pessoas falam da gente, tipo assim, 5 minutos. Depois passa, não tem importância. A gente não é tão importante assim. A gente não é tão importante assim. Importante é o que a gente faz. Então tem importância, quando eu vou falar em público, quando eu vou dizer algo para alguém, tem importância o que eu tenho a dizer. Eu agora tenho algo a dizer que eu acredito que é importante e é do nosso interesse. Estamos falando sobre esse assunto. Se eu não me concentro neste assunto, eu vou ficar preocupada se não sei o que. É claro que eu tenho uma mínima preocupação com a minha autoimagem. Eu não vou largar completamente, não é isso? Mas eu não posso limitar a minha vida a isso. Eu não posso ter problemas por causa de autoimagem, por causa de vaidade. No final das contas, é vaidade. Uma vaidade saudável, legal. Mas esse olhar para si mesmo, nessa ilusão de que a gente consegue controlar as variáveis, de que a gente consegue controlar a opinião alheia, de que a gente consegue fazer de conta que a gente é perfeito, vai até um limite. Ninguém é perfeito, acabou, aceita. Você vai cometer erros, você vai gaguejar, você vai falar uma palavra errada, você vai... E daí?
Isso não tem importância. O que tem importância é o percurso que você está percorrendo, é o que você está falando, é a importância disso, a relevância do que você está falando, no caso de falar em público, né? Então imagine se esse médico que vai falar sobre a cura do Covid vai ter vergonha, gente. Todo mundo vai dizer, tem vergonha o cacete, pelo amor de Deus, fala logo aí qual é. Por favor, né? Vergonha. Entendem, gente? Então, vergonha é uma coisa que está muito aqui, eu comigo, e ela é imatura, ela é assim, ela é imatura porque você ainda está necessitando de aprovação, e isso é referente a um determinado estágio na sua vida. É normal a gente passar pelo estágio de insegurança, como eu falei, a infância e a adolescência, mas chega uma hora que isso já foi, entendeu? O que você tinha de ter de aceitação, ou de aprovação, ou de carinho, ou de afeto, né? Pertence a uma fase da sua vida. Depois você consegue virar um tronco de uma árvore que começa a crescer e começa a florescer. E é para isso que a gente está aqui, para ser. E se a gente tem vergonha, se a gente tem bloqueios, tipo timidez, é muito pequeno em relação ao que a gente tem aqui dentro para oferecer. Certo? Então, é a mesma coisa que acontece em cena, gente. Muitos atores encontram saídas para essa timidez. Que o Meisner chama de autoobservação, né? Então vai cair na autoobservação se a pessoa está preocupada com a própria imagem o tempo inteiro. O ator que está em cena apenas preocupado com o que ele está fazendo, se ele está acertando ou não, se ele está arrasando ou não, e está só reproduzindo uma coisa, eu sempre me repito, porque é isso que acontece. Eu estou só aqui reproduzindo, repetindo, refazendo o que eu planejei, e a minha cabeça está só preocupada com isso. Ao mesmo tempo em que eu estou insegura, porque eu não sei se eu vou conseguir dar conta de tudo isso ou não. E se as pessoas estão gostando ou não. E se eu falei uma piada aqui e ninguém riu, então fudeu. Agora deu tudo errado, eu não vou acertar mais. O que eu vou fazer com isso? Isso é autoobservação. A autoobservação significa o ator sozinho. É ele sozinho, consigo mesmo, preocupado se está acertando ou não. Ou seja, ele está todo travado e ele não está existindo. Ele não está presente, ele está só pensando se ele está acertando ou não o negócio que ele pensou antes, que ele tinha que fazer daquele jeito. Então, o treinamento de Meisner começa justamente com você tirar a atenção de você mesmo e colocar no outro. Porque esse ator vai ser um ator travado, vai ser um ator que não vai viver o momento, vai ser um ator que não vai entregar uma atuação verdadeira, viva, como a gente quer ver. Se a gente está falando de uma interpretação realista, de uma interpretação presente, a gente quer ver aquele ator vulnerável justamente, a ponto de cometer algum erro. A gente está vendo aquele ator vivendo momento a momento. A gente está vendo aquele ator respondendo ao que ele acabou de ouvir de verdade, do jeito que ele ouviu. A gente está vendo aquele ator sofrer as consequências do que lhe acontece no momento presente. Você vê como ele age, como ele percebe, como ele pensa, como ele reage, como ele defende o que ele precisa no momento em que as coisas se dão. É essa qualidade de presença que a gente precisa chegar. E isso se faz, o Meisner resolve isso, porque ele estudou muita psicologia. Ele entendeu onde é que está o problema. Está na sua atenção para si mesmo. Então eu tiro a atenção de mim mesma, forçosamente, porque o ego é sabe um anjinho e o demônio? O demônio é o ego. Que fica dizendo para você, nossa, você não vai agradar ninguém. Tá muito feio esse negócio. O que as pessoas vão falar de você?
Você não vai conseguir ser aquele ator de sucesso que você queria. Você tá, olha que vergonha. Nossa, todo mundo vai reparar no seu dedão torto. Ai, porque, entendeu? Isso é um inferno. Então isso está presente o tempo todo na nossa cabeça. O que que a gente tem que fazer? Forçosamente, de propósito, colocar a atenção fora da gente, e a gente aprende a fazer isso com exercício de repetição, que é uma sementinha de nada, porque como o ego está muito presente, a gente precisa educar o ego, ficar quieto aí, que agora eu vou dar conta disso aqui. E o que importa não é nada disso do que você está falando, o que importa é o que está acontecendo. O que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo. Então a resposta está na causa, está na razão, está no significado do que a gente faz. A gente gira e acaba chegando no mesmo ponto. A forma não importa. A timidez é uma preocupação com a forma. É uma preocupação com o que eu estou dando agora, é o produto final. A timidez não tem a ver com o percurso e com a aceitação de que eu estou percorrendo uma trajetória e não tem uma relação de por que eu estou falando isso e por que eu estou agindo aqui. Quando a gente se preocupa com os porquês, com a importância das coisas que a gente faz, e se a gente está em cena, quando a gente se preocupa com o que está acontecendo ali diante da gente no momento presente, por que está acontecendo? O que eu quero? Por que eu quero? É aí que eu vou ter o que importa. Porque o que importa não está na forma, está no conteúdo. Está sempre no conteúdo. E é quando você se liberta dessa timidez, dessa preocupação excessiva com a sua autoimagem, é que você começa a ser autêntico. Na vida ou no palco. É quando você começa a ter um conforto, uma tranquilidade em ser apenas aquilo ali. E se você tropeçar e cair de bunda, a queda mais ridícula que existe, tudo bem. Você vai levantar e continuar andando. Como qualquer pessoa cai, como qualquer pessoa pode cair. Você não é melhor do que ninguém para não cair. Então, o erro faz parte da nossa vida e o erro em cena tem a ver com o que acontece naquele momento. A gente não finge nada. Então a gente não quer passar uma vida de fingimento e nem a gente quer ter uma atuação fingida. Não. Se você ficar preocupado demais com você mesmo, se você ficar preocupado demais, se você se sustentar no medo do que sei lá, que vão dizer, você não experimenta uma experiência real e verdadeira. Enquanto você estiver no medo disso, de se expor e de ser vulnerável, você não vai experimentar, de fato, uma experiência verdadeira. No momento em que ela se dá, porque você segura, porque você está com medo, porque você controla tudo. O tímido é aquele que não age por medo. O ator que se auto-observa demais, que se controla demais, que acha que tem essa ilusão de que vai controlar tudo. Interfone. Clara! Esse ator, ele vai travar tudo. Ele não vai ser criativo. Ele não vai conseguir deixar aquele momento acontecer com espontaneidade. Ele não vai conseguir. Porque ele está preocupado demais, gente. Entende? Então, assim, errem. O erro faz parte. Concentrem-se no que vale a pena.
Concentre-se no conteúdo do que vocês estão fazendo. Concentre-se na história que está acontecendo. Concentre-se no problema que você está tendo que resolver. Concentre-se no que está no conflito da cena. Concentre-se no que você precisa e por que você precisa. As soluções estão nas razões das coisas, nas causas das coisas, não na sua fucking autoimagem. Isso é muito pequeno, entende, gente? Diante da vida. Diante do que você pode experimentar. Então, quando você tem conforto, quando você é selfless, que é essa expressão em inglês que eu não consigo traduzir para o português. Oh, meu saco. Para! Pedro, Nina, já me situei. O que perdi? Timidez chega a ser falta de sinceridade também. Esse padrão de perfeição é uma coisa que eu vejo muito quando a gente olha as redes sociais. O resultado disso é que todos ficam iguais. Em vez de ser real, a pessoa prefere ser uma cópia. Exatamente. Ana Paula Renalide, Julie Turque, lindo isso que você está dizendo. Obrigada, Denise. Oi, Bruna. Marielle Freitas, Beto Quirino, Deise. Bem-vinda, Deise. Também era muito tímido e ainda sou em alguns momentos, eu acho, por conta da infância que foram me podando. Hoje me sinto mais aberto, porém é algo que a arte se tornou uma abertura sem julgamentos. Fernanda Faria, eu me escondia embaixo da saia da minha mãe. Isso, Denise, você entende. Stefano, Andressa, filha única por 12 anos, vou pesquisar. Isso aí, Walter, Suelen, Bianca. Então, gente, eu ia falar alguma coisa e o telefone tocou, não foi? Eu lembro que eu estava concluindo sobre a questão de de vocês conseguirem comparar a importância, a pouca importância que tem a sua autoimagem em relação ao que é a vida, ao que tem importância de fato, né? Então, assim, primeiro, a gente não é tão importante como a gente acha que é. A gente é importante pra gente, é importante para algumas pessoas que vivem com a gente, mas além disso, gente, não vamos pirar. Existem muitas coisas que estão além da gente, né? E na atuação isso resolve completamente a questão. Quando você entende que não é você a questão. Se eu ficar prestando atenção no que eu estou fazendo, eu continuo sendo um ator que está forjando fazer alguma coisa, que está fingindo fazer alguma coisa. Eu não vou ser a pessoa que está vivendo aquilo ali. Ser ator é ter a capacidade de, como pessoa, viver uma situação. É isso. É você ter um coração elástico. É você ter uma empatia. É você ter uma capacidade de se encontrar só diante de um público. Só no sentido de encontrar aquela solidão pública, que é uma coisa que eu tenho estudado que eu acho interessantíssimo, a solidão pública. Aquele momento mesmo de existir diante de algo. E a sua cabeça tem que estar relacionada com este algo. Não com você. Não. Se você não resolve esse problema, é uma armadilha da mente. Presta atenção. A pessoa que tem o ego muito inflado, é uma pessoa muito egocêntrica, tudo que ela quer é ser maravilhosa, certo? E que as pessoas achem ela maravilhosa, certo? Só que enquanto ela está preocupada em ser maravilhosa, pensando demais sobre si mesma, ela não vai ser maravilhosa. Porque a gente vai ser maravilhoso no melhor da nossa potência e da nossa essência, de tudo que pode brilhar de dentro da gente, quando a gente se der menos importância. Porque quando eu me relaciono verdadeiramente com outra pessoa, ou quando eu me dedico verdadeiramente a fazer alguma coisa que seja importante, que tenha uma razão,
Aí eu estou sendo maravilhosa. Eu não vou estar sendo maravilhosa em ficar eu sou maravilhosa. Não, é no que eu faço. É no que eu dou de mim para o outro. É na tranquilidade e no conforto em ser quem eu sou, fazendo o que eu tenho que fazer. É justamente isso. E isso, quando a gente encontra em cena, é libertador. Lembrei, eu estava falando do selfless. Isso. O Meisner fala uma coisa muito interessante. Ele compara o selfless com o selfish. Momento shampoo. Ele compara o selfless com o selfish, tá? Então, o selfish é o egoísta. É aquela pessoa que está preocupada consigo mesma o tempo todo. Ela está voltada para si mesma. Selfless é o contrário. É a pessoa que não está nem aí. É a pessoa que não se importa com o que vão dizer. É uma pessoa que vai mantendo a educação e o respeito e a civilidade, óbvio. Mas ela vai conseguir se colocar melhor. Ela vai conseguir ter personalidade. Ela vai realizar o que ela quer e o que ela acha que é importante. E ela vai defender o que ela acha que é importante com tranquilidade, com conforto. E ao ser confortável e ter tranquilidade em ser quem eu sou, é que aí eu atinjo o que eu estava querendo. Quando eu era egoísta, quando eu era egocêntrica. Porque é aí que eu vou estar exercendo a minha potência humana. Porque a gente só existe, só tem graça quando a gente é gente. Quando a gente explora dentro da gente as nossas características humanas. E o ator está no palco para isso. Ele está no palco para ser um ser humano e não um boneco impecável. Ele está no palco para ser justamente selfless. O mais direto disso é humilde. Para ser humilde e se oferecer, né? Se permitir entrar em contato com aquela história, com aquela situação e ser aquela pessoa. É o contrário. Ao fazer isso, é que a gente brilha. Ao fazer isso, é que você entrega algo humano e bonito. Aí, você começa a ser criativo e único. Porque está justamente na sua humanidade, no seu coração, na sua alma, está dentro de você a sua unicidade. Não importa se você é feio, bonito, magro, gordo, alto, baixo, brasileiro, africano, neozelandês. Não faz diferença. Todos temos uma potência linda, uma estrela sua, nossa, algo que precisa existir. Então, quando a gente encontra um conforto, uma tranquilidade e não tô nem aí, toca um foda-se, aperta o foda-se para a opinião dos outros, você tá livre. Você tá livre. É isso que acontece. Você tá livre para ser na vida e para criar no palco. Se sacrificar para aquele personagem. Boa tarde, Flávio! Selfless é autêntico, Essa live está sendo uma verdadeira análise. É meio análise, né? A tradução da expressão em inglês. Olá, Yosca! Pedro Chess, Nina Dornella. Situou, Marcela? Então, é falta de sinceridade? Eu não sei, mas é uma falta de generosidade. Eu vi até, eu estava pesquisando rapidinho, tem uma pesquisa de psicólogos com crianças muito tímidas. E eles estavam vendo que existia um traço comum nessas crianças, que é o fato delas terem muito pouca empatia.
muito pouca sensibilidade em relação ao outro, sabe? Então são crianças que ainda estão muito dentro de si mesmas. Tem uma relação direta com o egoísmo. Teve um desses profissionais que eu li que fala resumidamente, que timidez é falta de amor ao próximo. Por falar em Sexta-feira Santa, é falta de amor ao próximo. Porque se você tem pessoas para ajudar, se você tem coisas que estão, sabe, entende, gente? Tem coisas muito mais importantes que estão fora da gente. A gente não tem essa importância toda, a gente se leva a sério demais. A gente se dá importância demais. Então, quando a gente conversar com alguém, né? É até uma receita desse cara que eu li. Seja generoso, olhe nos olhos da pessoa, escute as histórias das pessoas, queira ajudá-la de verdade, tire de você a atenção, dê a sua atenção a outras pessoas. Pessoas que fazem caridade, pessoas que se dedicam a ajudar na adoção de animais, pessoas que se dedicam a cuidar de crianças carentes, pessoas que se dedicam a causas, a coisas que estão, essas coisas são mais importantes do que ela. E essas pessoas estão fazendo aquilo que elas têm que fazer, não importa que roupa que ela está vestindo, não importa, entende? É isso. Então, uma preocupação excessiva com a sua autoimagem é timidez. E isso é falta de empatia, de generosidade, de amor ao próximo, de se relacionar com o que está fora de você e com outras pessoas. Então, tire a atenção de você mesmo que você resolve. Muito mesmo. Mas nem ensina isso para o ator, no caso do ator que se auto-observa demais. Nossa, gente, meus alunos, eles falam sobre isso. Todo ator que treina mais, né, ele descobre um lugar de liberdade, de conforto, de prazer em fazer a cena. Porque ele não tá sofrendo com a porra da autoimagem dele, entendeu? Se tá certo ou se tá errado, ele não tá mais nesse lugar. Ele está no lugar de simplesmente deixar acontecer. Algumas coordenadas estão sob controle. Eu sei o que eu quero, eu já entendi tudo, eu já entendi essa cena. Mas eu não estou ali sendo escrava de algo que eu defini 100%. Não, ali é o momento da experiência em si mesma. E se eu não estou prestando atenção em mim mesma, eu estou livre, eu estou à vontade. Porque o que importa é o que está se dando na minha frente. Então, atingir esse nível de conforto em simplesmente estar e viver o momento presente é a chave de muitos problemas, mesmo, né? Eu falo isso, já falei, essa preocupação excessiva consigo mesmo gera muitas doenças, gera problemas, questões, e não ajuda em nada, gente. A gente tem que se preocupar com a gente, mas não demais, né? Existem muito mais coisas que estão além da gente. Então, quando a gente entende a atuação como um relacionar-se com a história que a gente está contando, aí é outra coisa. E ao não me preocupar se eu vou errar, eu vou então ter coragem, me atrever, ter confiança em percorrer uma trajetória em cena, ao vivo, no momento presente, deixando com que ela aconteça e ela se desenrole no momento presente. Porque eu estou prestando atenção em algo além de mim. Em algo que eu tenho que fazer, que eu tenho que resolver, ou alguém que eu tenho que ajudar, ou eu tenho que salvar algo, ou eu tenho que resolver um outro problema, ou eu tenho até que me ajudar, mas eu não estou naquele momento pensando na minha imagem, em como eu estou fazendo. Eu estou simplesmente perseguindo e agindo como eu devo agir. Então o ator, ele age, né?
E as emoções são outra coisa que vão acontecendo em consequência, por consequência do que a gente faz em cena, tá? Timidez é usada para se proteger também, nos preservar dos julgamentos dos outros. Pois é, Caio, mas para que se preservar do julgamento dos outros? Depende do que. Eu era tímida, eu consegui quebrar isso fazendo aula, fazendo autoaceitação, que eu sou um ser humano e posso errar. Exato, gente, quando a gente aceita que a gente pode errar, é só isso. Agora vem cá, a gente não sabe que a gente pode errar? Qual é a novidade? A gente não sabe que a gente erra? Qual é a novidade? É uma ilusão, entende? A timidez é um negócio assim, eu acho que eu não vou errar. Eu não posso errar. Eu não posso errar. Isso é um sofrimento. É uma prisão. Ser generoso em todas as áreas traz alívio. Exatamente. Viver sem timidez é libertador. Você tira um peso enorme. Exatamente. Andrés Wallison. Deixa a percepção mais aguçada quando tiramos a atenção de nós mesmos. Exatamente. Oi, Marcele! Exatamente. A gente fica no outro lugar, gente. A gente se expande, entende? Vocês entendem que ainda é uma... Tem um psicólogo que eu gosto muito que ele estava falando sobre a maturidade. Então, a maturidade, ela não tem uma relação com a idade. Ela tem uma relação com a sua experiência de vida. Se você não passou por determinadas coisas na vida, como experiência, você não amadureceu ainda, você não viveu, não incorporou, não entendeu como um todo certos passos que a vida vai dando. Então, depende do que você viveu. Então, pessoas amadurecem mais tarde ou mais cedo, dependendo das circunstâncias da vida. E esse processo evolutivo, né, de amadurecimento do ser humano, ele passa, tem um momento em que você já não se importa mais com o que os outros vão dizer sobre você e você vive então em função de algo que está além de você. Você encontra relevância e importância no que você faz? Você encontra sentido nas coisas, e aí você se levanta todos os dias e tudo mais, mas esse sentido não está em você ser lindo, maravilhoso apenas. Entende? Existem outras pessoas no mundo. Então, para um ator reproduzir a vida, tem que necessariamente passar por relacionar-se com o outro. Senão, não é vida. Eu não estou em cena falando com outra pessoa de mentira. Existe uma outra pessoa em cena, eu tenho que me relacionar com ela de verdade. Então, enquanto eu não fizer isso, eu não estou reproduzindo a vida, né? Eu estou fazendo de conta, eu estou enganando os outros, estou me enganando enquanto eu vou fazendo uma coisa bem meia boca, porque desse jeito você não vai nunca ganhar o Oscar. Ganha o Oscar aquele que se joga, aquele que abre, aquele que entra, aquele que sente, aquele que olha de verdade, aquele que escuta de verdade, aquele que sente, aquele que vai fundo, aquele que entende que eu sou este personagem e eu vou defendê-lo até o fim, porque eu preciso disso, é o meu personagem, né? Precisa disso, eu tenho que conquistar isso. Então, ele entra na cabeça do personagem, ele é aquele personagem naquele momento, e você vai ver que tem momentos que ele não controlou necessariamente, mas que ele se deixou aventurar por aquilo, com uma equipe enorme ao redor, com um filme num orçamento de milhões, bilhões de dólares, mas ele tá lá confiante, eu vou viver isso aqui, é isso aqui que eu tenho para dar e eu confio nisso. Aí ele vai ser interessante, aí vai dizer, caralho, olha, nossa, incrível, você vai junto. Mas a gente só consegue essa experiência e esse lugar abrindo mão do julgamento, abrindo mão do que não importa, porque essas coisas não importam. E entrando e vivendo.
um pouquinho de atrevimento e coragem. Não é, amores? Oi, amor. Roseane! Mari, entender essa lógica por trás da timidez faz todo sentido, mas como colocar em prática esse desapego da autocrítica, do egocentrismo, autocobrança, do medo de errar? Então, Mari, assim, eu acabei de falar, né? Eu não sei se você pegou. É tirando de si mesmo a atenção. Quando a gente cria uma consciência de onde está o problema, então a gente começa a tentar então procurar como é que eu resolvo isso. Então, se eu tenho uma atenção over direcionada a mim mesma, eu tenho que tirar essa atenção de mim mesma e compreender que a minha imagem não é nada comparado à importância do que eu tenho que fazer, comparado à importância de outra pessoa que precisa de que eu faça alguma coisa, ou comparado à importância de algo que está além de mim. Então eu penso nesse algo, eu penso nesse alguém, eu penso noutra pessoa e começo a tirar de mim a atenção. Um dos psicólogos que eu li falou sobre um exercício para se livrar da timidez é ouvir os outros, prestar atenção nos outros, ser generoso, ouvir, dê o seu melhor sorriso, a sua melhor. Seja generoso, seja a melhor pessoa no dia daquela pessoa, entende? Você pega um Uber, então queira saber sobre o motorista, escute a história dele em vez de você ficar falando da sua. Escute histórias de outras pessoas, abra-se para o outro, para o mundo, para as vidas que existem fora de você. Como atores, a solução, o que eu vou dizer? Meisner, que é o que eu estudo, que é o que eu conheço e que eu acabei de fazer essa comparação, porque Meisner foca diretamente, ele é prático, ele é direto, sobre como corrigir a auto-observação do ator. É com exercício de repetição. E todas as práticas dos exercícios se seguem a isso, né? O exercício de repetição vai ganhando degraus de dificuldade, degraus ou graus de dificuldade, e a gente vai entendendo como aplicar isso à cena, concretamente, tá? Por falar nisso, eu tô com um treinamento contínuo aberto, tá, gente? Tem uma turma aí com inscrições abertas, ela tá com alguns matriculados já, mas ainda tem vaga, tá? Eu não sei quantas vagas tem algumas pessoas que falam, peraí que eu já volto, tem umas reservinhas assim, enfim. Mas é uma turma que vai começar dia 15 de abril, certo? Quinta-feira à noite, às 19 horas. Metade da turma, pelo menos, já tá completa, tá? Eu tô só esperando algumas confirmações, ainda tem essas vaguinhas que estão aí, são só 10 vagas. Então, se você tiver a fim de participar, escreve pra gente no direct. Se você quiser saber como funciona o meu treinamento, assista a minha aula aberta, que eu falei no começo aqui da live, que tá aí no Linktree, tá? Se você gostou, compartilha com os amigos, né? Se não gostou, com os inimigos, já falei isso da outra vez. Mas a técnica de Meisner, ela é muito nova no Brasil, então as pessoas entendem muito pouco. Por isso que eu gosto de fazer essas aulas abertas e explicar direitinho qual é o conceito de Meisner de atuação e como funcionam os exercícios dele e que resultados você tem com esse tipo de prática. Então eu sempre chamo os meus alunos do laboratório para participarem dessas aulas, porque eu demonstro ao vivo para as pessoas presentes como é esse lugar de relaxamento e de presença e de sensibilidade que a gente atinge quando um ator é treinado pela técnica de Meisner, tá? O que essa turma que está aberta é aquela turma de um treinamento mais longo, tá? Um treinamento de 4 meses que começa agora dia 15 de abril. Essa turma vai seguir por 4 meses e isso aí é o primeiro módulo. Depois tem um segundo módulo de mais 4 meses e aí se conclui todo o programa de Meisner, tá? Começa com mente, treinamento do core, da base do Meisner, é mental, que é conexão e presença. Depois corpo, que é entender como agir e como as emoções nos afetam, como estimular emoções. Depois a gente vai para estudo de personagem. Depois a gente entra em estudo de texto, como se memoriza um texto, como se estuda um texto, como se usa um texto em cena para manter essa qualidade de presença e verdade.
Certo? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Vou ter que desligar. Tchau!